Olá, sou Ronaldo de Carvalho e eu queria te fazer um convite especial. Nós estamos gravando uma série de 5 vídeos que vai contar a história de Santanésia. Como surgiu Santanésia, como surgiu a fábrica de celulose, a Companhia Industrial de Papel Piraí. E nós vamos contar essa história desde a Cerâmica Santana e hoje esse lindo distrito que nós temos na cidade de Piraí. Então não deixe de assistir esses 5 episódios que contam a história de fundação de Santanésia. Olá, tudo bem? Sou Ronaldo de Carvalho, estamos aqui no podcast falacomigo.tv e hoje uma entrevista maravilhosa com uma lenda aqui que nós temos na nossa região, uma pessoa muito importante, um ícone aqui na nossa região, uma pessoa respeitada, uma pessoa querida, uma pessoa amada, e não é só por isso que ele está aqui. Ele está aqui porque nós estamos gravando esse acervo sobre a história de Santanésia, a criação de Santanésia, e eu não estou aqui com nada menos, nada mais que o senhor Vicente Reis, uma pessoa super amada. Eu sou Ronaldo de Carvalho e você já me conhece, então nós vamos saber quem é Vicente Reis. Quem é Vicente Reis? Vicente Reis chegou aqui em Santanésia, vim de Monte Verde, nasci em Monte Verde, município de Juiz de Fora. Cheguei aqui em Santanésia em 1944, setembro de 1944. E aqui estou até hoje, né? Aqui criou família aqui? Criei minha família, né? E o senhor veio com quantos anos? Eu vim com 7 anos de idade. 7 anos. E hoje, por que vocês vieram para cá? O senhor veio com quem? Eu vim para cá com um padrasto meu. Padrasto. Porque eu perdi o meu pai com 3 anos de idade. Meu pai saiu de lá, de Monte Verde, com uma tropa de burro para vir para Queimados, para mexer com desmatamento, que não tinha caminhões naquela ocasião, 1940. E trabalhou um mês, juntou um dinheirinho, levou para lá, que a situação lá era muito difícil. Quando voltou novamente, hoje ficou uma incógnita. O trem matou ele. Aí minha mãe ficou viúva, com 20 e poucos anos. Tinha que esperar 1 ano de luto, né, para poder casar novamente. Aí foi ano. Arrumaram um casamento para ela lá, mas foi essa a salvação nossa. Foi esse padrasto. O segundo padrasto? Esse segundo pai, né? Que foi esse padrasto. Porque ele já tinha uma irmã que morava aqui, em Santanésia, e lá em Minas, ele era, vamos dizer assim, ele trabalhava para um primo que era fazendeiro, mas o primo fazia dele escravo, porque não tinha salário. E nós saímos de lá fugido. Tivemos que fugir à noite para pegar o trem em Sobragi para poder chegar aqui para vir Meu aqui. Deus. E chegou aqui, graças a Deus, para nós que o senhor chegou aqui também, né, para o senhor. Isso. Porque hoje nós desfrutamos talvez de muitas coisas boas que o senhor mesmo ajudou aqui a construir, né? E como é que foi como que o senhor conheceu Santanésia? O senhor veio por causa desse primo? Isso. Cada primo do seu padrasto, segundo pai, né? Isso. Esse meu segundo pai trouxe a gente para aqui. Aqui, como ele já tinha o pessoal da família dele, deram um apoio para a gente, né? E aqui ficamos, né? Esse tempo, eu constituí minha família aqui, me casei, minhas filhas, 3 nasceram aqui no hospital de Santanésia, da companhia, né? Companhia.
e as outras 3 eu já não era mais empregado da companhia. Eu trabalhei na companhia de 1957 até 1971, Com quantos anos você entrou na companhia? com 20 anos, 1957, com 20 anos. Você É. trabalhou até quando? até 1971. Quantos anos eu tinha lá? 1971. 14 anos, né? Trabalhou 14 anos. 14 anos. Aí saí da companhia e fui para o comércio, né? Então, montei um material de construção, né? Com o dinheiro que eu recebi da indenização. E Com 34 anos. aí já fui tocando a minha vida, né? Maravilha. E como é que, o que o senhor conhece assim essa história de Santanésia? De Santanésia, o que eu conheço é o seguinte: a cooperativa, por exemplo, ela é de 1935, né? As casas a vila começaram a ser construída em 1935. 1935. Aí era a Vila de Santana, A Vila de Santana. 1935. Que depois passou para a Vila de Piracema, né? Uhum. Vila de Santana. Então, naquela época, o Jorge Arley até achava que Santanésia acharam o nome de Santanésia porque Era uma para santa. ele era uma ilha. Uma ilha. Porque ele achava que o valão já existia naquela época, mas não existia. O valão, esse valão que sai de Barra e que entorna aí na represa, não. Ele foi a partir de 1951 que foi feito, que o valão começou a funcionar. Começou a fabricar, ele ser construído em 1948, né? Foi rápido, né? Foi a companhia Morsing, que era uma canadense, se não me engano, e que veio para construir esse valão, né? Então não tinha nada de Santanésia, não tinha nada a ver com. O interesse na construção do valão foi por quê? O interesse foi para poder levar água suficiente para tocar a usina de Vigário, porque a água que eles tinham lá não era suficiente. Então, não sei se o senhor sabe, o Piraí, ele vinha para cá. Ele passava, ele era até navegável, até Barra do Piraí. Aí construíram a represa ali no chalé. A represa, justamente, subiram a represa para o nível da água. Ir para lá. Ir para lá. E o valão trazia a água, ajudava a empurrar também. Até Piraí. Aí, ali em Piraí, ela era bombada para cair naquele alto de morro. Né? Ela sobe aquele morro, né? E joga lá. E dali ela pega o canal para Vigário. Ali onde era. E Santanésia, ela cresceu, então, ao entorno da empresa? Que empresa que foi? Quem? A Companhia Piraí. Companhia Industrial de Papel Piraí. O senhor falou que tinha algumas pessoas importantes, né, nessa fundação aqui da empresa, que seria Eurípedes Magalhães. De Magalhães, sim. Ele foi praticamente porque não tinha nada, né? Santanésia tinha cerâmica, né? Como ele comprou, ele chegou aí, desembarcou no trem, aí o senhor vai ver que eles vieram a pé da estação até na cerâmica, né? Quer dizer, então, que o fundador, que o dono da empresa chegou de trem. Chegou de trem. Trem de linha, né? Porque trem de linha. Só não vai ter um trem particular. É a Estrada de Ferro Central do Brasil, né? E veio andando? E veio andando a pé, os dois. Ele e o José Travassos, que eram amigos, né? E chegaram e encontraram. Mas era
muito arcaico ainda. A qualidade era muito boa do material que eles fabricavam, mas era muito arcaico. Então, eles viram nisso uma possibilidade de injetar ali e Eram visionários. eram visionários, né? Falaram, não, isso aqui, o material é bom, então vamos investir nisso. Modernizaram a cerâmica e acho que no Brasil não tinha um outro material que competisse com eles. E aquilo foi que ajudou a eles o sonho que eles tinham de fazer a fábrica de celulose a implantar. Mas chegaram num determinado momento que eles tiveram dificuldade por causa dos maquinários, não sei. Então, em vez de partir para a matéria-prima, que seria a celulose, eles inverteram. Eles falaram, não, então vamos fabricar o papel. Vamos comprar matéria-prima, porque eles queriam evitar de comprar, que eles queriam fazer a matéria-prima mas aí inverteram os papéis. Aí começaram a pensar e comprando material e lá de fora, aí conseguiram mais fácil o material para fabricar o papel, as máquinas, os maquinários. E aí, então, é que começou a fabricar o papel em 1926, a máquina 1, começou a máquina 1. Aqui tem, quer ver? Acho que ninguém tem essa revista, né? Só o senhor que tem. Eu acredito que não. 1900, máquina 1. Máquina 1, 1925, né? Máquina 2, 1926. 26. É. A 2, 1936. 36. A 3, máquina 3, é isso? 1942. Acho que meu pai nasceu em 1942, né? A máquina 4, 1950. A 5, 1963. E a máquina 6 nasceu comigo quase, 1976. né? Então, Ronaldo, eu já não era mais empregado da companhia, né? Em 1976, eu forneci toda a areia da construção da máquina. Foi eu que forneci, a VJ dos Reis Pereira. A VJ dos Reis Pereira. Forneceu toda a areia da construção da máquina 6, essa última máquina. Então... Máquina que o senhor fala... A máquina de papel, que fabrica o papel. Servia, o senhor forneceu areia para construir o espaço. A máquina, o prédio da máquina. O prédio, sim. Foi. E como é que foi essa... Eles compraram a empresa de cerâmica e fecharam ela e transformaram em celulose? Não, eles não fecharam. Eles compraram e foram tocando, modernizaram ela. Eles foram fazendo como é que se fala? Transição. Isso. Foi produzindo. Aí começou a produzir com maior escala, né? Porque trocaram os maquinários, que era muito arcaico, né? E às vezes eu tenho dificuldade, conforme eu te falei, porque eu tive pouco estudo, né? Eu tenho alguma dificuldade para... Não fala de pouco estudo, não se humilha a gente. O homem com pouco estudo construiu um império na nossa região. Meu Deus. Então, o diploma não faz ninguém inteligente. Não, isso realmente não faz. A inteligência gera diploma para os filhos. Também. As minhas filhas, na faculdade, chegavam, o pai, sou de matemática, resolve esse problema aqui para mim. Eu resolvia, realmente resolvia. Elas na faculdade. Na faculdade. O senhor chegou na faculdade, pelo menos? Fez a inscrição? Nunca. Não? Elas queriam que eu fizesse com 82 anos, mais ou 83. Pai,
faz que o senhor vai passar, não sei o quê. Com 83 anos. Queria que eu fizesse. Eu falei, não, tem mais tempo para isso, não. Meu Deus. E qual a importância que a gente está falando de Santanese, mas a gente está falando da fábrica, né? Parece que Santanese e fábrica é a mesma coisa, é o que todo mundo pensa. Como é que funciona isso? Qual a importância da fábrica com Santanésia? É porque a fábrica construiu a vila de Santanésia, né? É ela que foi que construiu, né? E ela para os operários. Pelo que parece que construiu uma mini cidade, né? Completa. Exatamente, foi. Esses dois homens... Pedro Travassos, Magalhães. Já não é, acho que o Eurípides morreu novo, morreu em 1929, ele faleceu. Você vê a máquina 6, a máquina 1 começou a produzir em 1926. 3 anos depois, ele já morreu, não sei. Morreu novo. Morreu novo ainda. Mas era um cara visionário, sabe? E era uma dupla que deu certo. Deu né? certo. Então, nós que somos de Santanésia, temos muito que agradecer esses dois. Esses dois homens. E eu acho que fizeram uma coisa... até hoje eu acho que foi uma injustiça, sabe? Puseram essa Avenida Darcy Vargas, né? Que é essa grande aqui, né? Por que não pôs Eurípides de Magalhães? Porque puseram só aquela escola que a maioria das pessoas nem conhece, nem sabe. Que hoje não é mais escola, né? E uma ruazinha que sobe lá para o hotel, que tem o nome dele. Uma ruazinha pequenininha. E a do Pedro José Travassos já foi uma rua mais coisa que sai da padaria, né? E tem 2 pessoas importantes na rua lá, eu e o senhor, né? Tá vendo? Nós temos residência. Pelo menos já estou satisfeito. Em alguma coisa eu me pareço com o seu Vicente. Já estou orgulhoso. Já tô todo me achando aqui, ó. E o senhor falou uma coisa interessante. E quem foi Darcy Vargas? Tem a ver com a Darcy empresa? Vargas era filha do Getúlio Vargas. Era filho do presidente que visitou Santanésia à época. Isso. Que vem andando também, né? Isso. Ele veio de trem? O Getúlio veio algumas vezes, né? Mas não, vinha de carro, né? Vinha de carro. Era aquele Ford 29? Né? Acredito. Ele e o coisa dele, o Gregório. Então, ele vinha, aí chegava aqui, porque na época que ele veio, o seu Clorar, Jacques Clorar, que é aquela praça. Né? Tem aqui também, eu trouxe até a foto dele aqui nessa outra revista, tem a foto dele. Depois eu vou deixar com você, para você quiser, porque o Jacques Clorar, quando o Getúlio chegava na fazenda, que o Getúlio passava os aniversários dele tudo aqui na fazenda Ponte Alta. E aí ele combinava com Jacques Clorar, que eles dois gostavam muito de cavalgar a cavalo, né? Tinha o Jacques Clorar com o José Ferreira, aliás, era um baita de um negão, né? Quase uns 2 metros de altura. E o Getúlio Vargas era o Gregório, também um outro... Alto também? Eu era garoto em 46, 47, eu encontrava com eles aí na avenida, os dois na frente, o Getúlio e o Jacques Clorar, e os dois, o Gregório e o José Ferreira, um atrás do seu patrão, né? O Gregório atrás do Getúlio e o Zé Ferreira atrás do Jacques Clorar. Quer dizer, dando ali todos 4 a cavalo, né? Aí fazia a visita aqui em Santanésia, vinha aí, rodava a Santanésia todinha, passeando, conversando, os dois. Que interessante. O senhor falou uma coisa que está me matutando aqui. Então, a Avenida Darcy Vargas, né? Vargas, Mas ela teve alguma importância aqui em Santanésia ou foi só uma homenagem ao presidente da República? Só uma homenagem ao presidente da República. E o senhor falou uma coisa interessante que eu vou correr atrás e nós vamos resolver isso junto.
nós vamos tentar melhorar um pouco uma rua aqui em Santanésia, né? Com o nome de Magalhães. Eurípides de Magalhães. Eurípides de Magalhães. Sem dúvida, não. Eu acho isso uma injustiça. O senhor está certo. Não é? Vou até Porque anotar de uma vez. foi por causa desses homens que Santanésia, hoje, o que é Santanésia é isso. Eurípides Magalhães. Eu vou deixar simplesmente na minha história aí o Gramadão, que foi eu que fiz, né? A parte mais bonita de Santanésia é o senhor que fez? Foi. E o Gramadão não tem nome, né? O Gramadão não tem nome, né? Poxa, a pessoa de Gramadão chamar Gramadão Vicente Reis. Vicente... O Gramadão foi feito pela VJ dos Reis Pereira. É mesmo? Alguém falou que o Gramadão não era assim, não, né? Não. Porque eu perguntei, poxa, inteligente quem preservou o Gramadão. Então, aqui era um buraco ali, o Ronaldo, e lá para aquela avenida que fica lá no alto, lá era um barranco assim reto, sabe? A companhia não... Quando eu trabalho eu ainda estou na Piraí até hoje, né? Eu trabalho na Piraí de 57 a 71, mas passei a prestar serviço para ela de 71 até ontem, né, por exemplo. Até hoje eu ainda presto, não sei se... Eu tenho uma empresa ali dentro, a Reis Vidal, né? Está dentro da companhia. Primeiro foi a VJ dos Reis Pereira e depois foi a Reis Vidal. Então, na VJ dos Reis Pereira foi que eu fiz o Gramadão aí, em 1994. 1994? 94, novo, né? era. 30 anos. 31 anos. 1994. 94. É. Gramadão. Março de 1994. E qual foi o interesse da encomenda do Gramadão? Deixar o distrito mais bonito? Então, a companhia tinha passado para Souza Cruz, né, naquela época, né? Ela foi até 1990 era dos ingleses, né? E aí passou para Souza Cruz, a Souza Cruz começou a vender as casas, né? Ah, foi quando começou a vender essas casas? Em 1990. Quem comprou não sabia o que estava fazendo, mas quem não comprou hoje se arrepende? Não. Quem não comprou se arrepende, será? Acredito que sim. Porque ela tinha que dar preferência para os empregados, né? Aquele que não quisesse, então, aí oferecia para outros, né? E praticamente todos os funcionários trabalhavam aqui moravam aqui, né? Moravam aqui, em Santanésia. Ela foi feita a casa exclusivamente para eles, né? Tanto do querosene como aqui de Santanésia, né? Tudo para eles. Querosene e Santanésia é tudo uma coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu tenho essa curiosidade. Eu não tenho coragem de fazer para qualquer pessoa. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responda, fica à vontade. Sim. O senhor acredita, ou o senhor presenciou, ou o senhor acha que existia preconceito com as crianças? Às vezes, meu pai é isso, eu moro na casa tal. Porque tinha casa diferente, né? Tinha. Casa de diretor, casa de técnico, não sei se é técnico profissional, né? Isso. Tinha diferença de casa de um para outro, né? Sim. E o senhor acredita, existia assim, de repente, meu filho não pode brincar com ele, que o meu pai é diretor, não tinha, não? Não, nada disso, não tinha, não. Era... Tudo... Sempre se deram bem, porque o clima em Santanésia, eu que moro aqui há 4 anos, nós estamos gravando essa entrevista em 2025, certo. O clima aqui é muito amistoso, muito, né? Muito bom. Muito então, gostoso. Pelo que o senhor fala, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Poxa... E como que o senhor vê hoje Santanésia daquele tempo? Porque dá vontade de chorar, né? Hoje dá. Porque eu acredito, Ronaldo, que quando a companhia se propôs a vender as casas, ela deveria ter visto com o prefeito e pedir que não mudasse
porque era uma coisa linda a vila, da forma que ela era, sabe? Poucas casas hoje são São mantêm autênticas, né? autênticas. É. Um fizeram de Eu um acho jeito, que- outro fizeram de outro. Eu acho que uma do lado da do senhor ali é Ainda, autêntica. ainda é. É, realmente. Tem muita pouquinha, se Se você der 5 é contar. muito. Se tiver umas 10 ou 12 aí, é muita. As dos diretores, se bobear, ainda são, né? Mas as pequenas, não. Não são mais, né? Quem comprou, fizeram. Mas eu falo assim na questão de chorar, é porque, poxa, Santanésia tinha hospitais. Tinha. Hospital, né? Tinha Isso. um ou dois, não sei. É. Tinha hospital. Caramba. Que... O hospital foi em 1948 que inaugurou o Hospital de Santa E Ana. parou o hospital quando? Parou quando ela começou a vender as casas? Não, parou bem depois. 1900 e... Foi a Souza Cruz, quando, na verdade, ela foi... Foi a Souza Cruz que vendeu as casas? Foi. E hoje Santanésia ainda tem alguma coisa que pertence à empresa? Terreno, casa? Terreno ainda tem, né? Esse aqui, principalmente, ainda tem, né? Esse aqui do CIP, né? Ao CIP ainda é da empresa. É. O 1º de maio é da empresa? 1º de maio, acho que foi doado para a prefeitura. O 1º de maio, o Grêmio, né? Também foi. E uma curiosidade que surgiu há pouco tempo aí que ninguém soube me explicar. O prédio do sindicato, a empresa construiu? Como é que foi? Ela doou terreno? Acho que doou o terreno e a construção foi feita pelo próprio Sindicato. funcionário do sindicato. É. E como que o senhor avalia hoje a Santanésia de antigamente e a Santanésia de hoje? Não tem nem como avaliar, né? Você conhecia todo mundo, né, Ronaldo? Todo mundo, fulano. Hoje são Procura, todas não acha? pessoas desconhecidas, né? Você não consegue mais. Então, tinha uma cooperativa muito boa, né? Que fornecia, né? Até nos anos 90 também, né? Aí veio a Souza Cruz, vendeu tudo, né? O Ricardo Teixeira, então, comprou a padaria e a cooperativa, né? E eu ainda consegui comprar a cooperativa depois. Eu fui empregado da cooperativa também, né? Hoje o senhor é dono do prédio que o senhor foi empregado. Eu fui empregado. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Aí eu tinha 14 anos. Ricardo Teixeira também teve uma importância no distrito, não é isso? Ou não? Não. Só tinha propriedade só? Só a fazenda lá na... A fazenda pertence a Santanésia ou já é outro distrito? Não, já é outro. É Piraí? É Piraí, né? Mas é bem retirado, né? Bem retirado. Deve estar mais para Varjão do que para cá, né? É. Não. Fica entre... É porque dá uma volta grande, é como quem fosse para Vargem Alegre, né? E de lá ela volta assim, né? Porque lá tem duas opções, ou Vargem Alegre ou Piraí, né? E ela está mais ou menos nesse E a triângulo. estrada é grande. Uma vez eu tentei fazer de moto, teve minha esposa acho que nem chegou no meio do caminho, falou, vamos voltar. Que tá Não, muito... a estrada Eu queria sair lá na Dutra, mas depois... não. A gente ficou com medo de entrocamento ali, Vargem Alegre, ficar perdido ali. Ali você é só à esquerda, só seguindo a esquerda, né? Lá Para ir para Piraí tem que seguir na esquerda. Só à esquerda, Maravilha. E aonde hoje o DPO sempre foi DPO ali, não? Não, ali primeiro foi uma loja, era barbearia, né? Foi barbearia ali tinha um correio ali perto, né? Não, o correio foi muitos anos depois, né? Não tinha correio, Santanésia não tinha correio. O correio foi de 1990 para cá. Deixa eu tentar entender. Qual o nome da empresa antes de Magalhães e Travassos? O senhor lembra do nome da empresa? Da cerâmica? Da cerâmica? Cerâmica, o senhor fala Cerâmica é o quê? Santana. Cerâmica Santana.
O senhor fala cerâmica é o quê? É o tijolo ou é cerâmica de revestimento? Não, de tijolo e telha. Telha e tijolos. Cerâmica Santana. É. Telha? Ah, telha. Era uma das melhores telhas. Será que essas casas mais antigas, se bobear a telha ainda é da telha Santana? Eu estou comprando 2.000 telhas de uma senhora aqui que era aqui para cima da igreja. Ela trocou o telhado dela, eu estou comprando as 2.000 telhas dela, porque de vez em quando chega um cliente lá, Vicente, você não tem telha? Tenho. Aqui compra 10, 15, 20 telhas, né? Poxa, bom saber. É. Porque eu tenho um vizinho que ele guardava em casa, mas guardar, a gente não tem como guardar, né? Pô, se um dia eu precisar. Pois é bom saber que o senhor tem lá. Eu tenho. E esse dia tinha um pizinho desesperado aí. Telha e tijolo, né? Isso. Aí o nome era Cerâmica Santana. Santana. Aí quando Magalhães e Travassos chegaram, continuou esse nome? Continuou. Eles só mudaram o nome quando terminou para Companhia Piraí, né? Companhia Industrial de Papel Piraí. Quando registraram, aí diz a data, acho que 1925, que foi feito o registro da companhia, né? Porque já em 1926 já tinha máquinas 1, né? E teve a questão também, ela era Companhia Industrial de Papel Piraí, depois passou a chamar Piraí, ou como é que foi vice-versa? Não, ela ficou Companhia Industrial de Papel Piraí. Esse nome ainda tem lá dentro, até hoje, num prédio, sabe? E ficou até depois que começaram aí o pessoal começaram a chamar de CIP, né? Isso. Outros de Piraí, né? Trabalha na Piraí. Trabalha na Piraí. Então, não... Mas no documento, eu, por exemplo, na minha carteira profissional, está lá, Companhia Industrial de Papel Piraí, né? Mas, poxa, até hoje, a gente está até tentando... Quem não costuma falar o nome, qual é o nome hoje? Schweitz Malduit? Schweitz Malduit, né? É um nome difícil de falar, né? Hoje, aonde que é? Na CIP, igual esse dia a gente marcou um evento em frente do trabalhador, né? Agora é SWM, né? Agora é SWM. Schweitz, SW. SWM, não sei nem falar, senão vou quebrar minha língua aqui. Mas que interessante. Olha, foi uma entrevista maravilhosa. Agradecer muito o senhor. A gente até se perde na entrevista, que a gente fica encantado com a riqueza de conhecimento. E o senhor, as pessoas devem estar querendo saber mais ou menos qual a idade desse jovem. O senhor já tem o quê, uns 60 anos? 88 anos, faço agora em junho, 5 de junho. 5 de junho. 88 anos. E leu a revista aqui sem usar óculos? Literalmente é uma lenda. Senhor Vicente, eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito encantado com essa entrevista que nós fizemos aqui. Essa câmera aqui, se o senhor quiser falar olhando para ela, essa câmera aqui é do senhor. Se o senhor quiser deixar umas considerações finais, se o senhor quiser deixar uma palavra para os moradores de Santanésia, essa gravação nossa vai ser um acervo que as pessoas vão assistir daqui a anos e anos e anos. Eu estou tendo o privilégio de assistir ao vivo, mas outras pessoas vão dar graças a Deus porque essa entrevista aconteceu, e eu dou graças a Deus por ter pessoas igual o senhor, que Deus tem sustentado, Deus tem abençoado. E o senhor, como eu falei, o senhor é uma pessoa muito, muito querida na nossa região. E o senhor é o tipo de pessoa que a gente pode falar, igual aquele versículo bíblico, Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. E a gente está aqui fazendo um bem. Então, a gente está com essa entrevista abençoando a pessoa. Eu quero pedir a Deus que te sustenta por anos e anos, que o senhor abençoe os seus empreendimentos, a sua família. Então, eu encerro minha fala por aqui. A sua câmera é essa. Se eu quiser falar alguma coisa... Olha, Ronaldo, eu agradeço muito o seu convite para vir aqui, pelo menos para
poder dar um pouquinho Contribuição, né? do que eu sei de Santa Anésia, porque hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, né, que todo o empreendimento que eu tenho foi graças a Santa Anésia, né? Porque as amizades que eu fiz aqui, né, no período que eu vivo aqui, desde garoto, e trabalhei na companhia, dali fui vender roupa na portaria da fábrica também, ainda funcionário. Foi aonde eu ganhei alguma experiência, né? E eu só tenho a agradecer. Santa Anésia, para mim, eu não quero ser enterrado em outro lugar, de jeito nenhum, né? Quero ficar aqui com a minha filha, com a minha mãe, também está aqui em Santa Anésia, e o meu padrasto, né? Porque o meu padrasto, eu sempre foi o meu segundo pai, né? Porque se não fosse ele, talvez eu não estivesse aqui, porque foi ele o responsável de me trazer lá de Monte Verde, onde eu nasci, para aqui, para Santa Anésia. Então, Santa Anésia, para mim, não tem outro lugar melhor, né? Para mim. E eu sempre procurei dar emprego para o pessoal da nossa região, né? Justamente para agradecer o que fizeram por mim aqui. Agora eu estou começando a entender por que sou essa pessoa abençoada. Porque eu sei que o senhor gosta de ler, não sei se o senhor faz leitura do livro bíblico, mas a Bíblia fala muito de princípio de honra. O senhor honrou a cidade, o senhor fala em honra à empresa e o senhor fala em honra ao padrasto. Verdade. Quem honra, recebe honra. Sem dúvida. Então, a gente começa a entender, você que está nos assistindo, você jovem, às vezes você não entende por que a sua vida não vai para frente, por que a vida não anda, porque não honra quem te estendeu a mão. Sem dúvida. Às vezes um amigo, um colega de escola te estendeu a mão, hoje você pode estender a mão, você se fecha, vira as costas. É verdade. Então a honra. A Bíblia fala que honre pai e mãe para que se prolonguem os dias sobre a terra. E eu falo até mais, não sei se está escrito lá em outra parte, mas vou poder procurar. Honra aqueles que te honraram. Honra não só pai e mãe, honra um amigo que se estendeu a mão, honra um vizinho que estendeu a mão, honra a honra, princípio da honra. Estude isso, pratique isso, e para prolongar os dias sobre a terra e para que seus negócios prosperem. O senhor falou que não é muito de estudo. Se o senhor quiser falar até quantas faculdades o senhor fez para construir esse império, quantas o senhor fez? Quantas faculdades? Fala para gente. Só a faculdade da experiência, Sr. Ronaldo. Foi a única que eu fiz, né? Porque quando eu passei para o segundo ano primário, já não tive mais condição de estudar. O trabalho é o estudo. O trabalho é estudar. E para quem acha que o seu Vicente deu sorte, o seu Vicente foi, enquanto trabalhava na empresa, vendia roupa na portaria. Isso. Foi engraxate. Fui jornaleiro. Foi jornaleiro. Hoje, depois, acredito que por ter sido tão bom funcionário, a empresa depois começou a comprar do senhor, que só abriu materiais de construção. Também. Ô, Ronaldo, eu não gosto até muito de falar, não. Eu, para ser jornaleiro, eu morava na boca do mato. E eu estava com 13 anos. Da estação para lá não tinha luz, não tinha nada. Eu morava lá no... Eu falei, quando eu aceitei o emprego de jornaleiro, eu achei que era para vender só de dia o jornal. Não, era à noite. Eu pegava no SP5
e vinha distribuindo nas casas do chefe, e o que sobrasse eu ia para a porta do cinema. Santa Nésia tinha um cinema, O sabe? senhor não era jornaleiro de banca, não? Não. O jornaleiro de banca era o Vitório, um dos irmãos da Casa Zapa. Então, O senhor era jornaleiro de fazer entrega, de fazer vender na entrega nas rua. casas, exato. Que isso. E eu, quando eu vi aquela situação, eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Como tinha a banca de jornal, que era num varandão no cinema, Isso mesmo. de noite eu dormia lá na banca de jornal, sabe? Aí um dia um guarda noturno, que fazia o guarda noturno da companhia, me pegou eu dormindo lá. Falei, rapaz, ô menino, você não pode ficar aí não, que o chefe se vier aí vai te dar uma coça em você. Então, me levou eu para um amigo dele que tinha um quarto e eu passei a noite lá. No outro dia eu falei, como é que eu vou fazer? Fui morar debaixo de uma ponte. Que isso. Fui. Uma hora, se você tiver coisa, eu te levo você lá. Com certeza. Pode saber que eu quero... Morei debaixo dessa ponte uns 6 meses. 6 meses? Porque não tinha como eu ir para casa 10, 11 horas da noite, né? Morando lá na boca do mato. E de manhã eu tinha que pegar o jornal da manhã também. Eu pegava ele à noite e pegava de manhã. À noite era o Globo, era o Diário da Noite, era à noite. E de dia era Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes, O Jornal, Diário de Notícia, tudo isso vinha na parte da manhã, né? Então, eu pegava o jornal da noite e pegava de manhã. Eu tinha que estar na estação 8 horas da manhã para pegar o jornal também para distribuir. O senhor tinha 13 anos. 13 anos. Naquela época, 13 anos, o cara já era homem, né? Tinha que ser, né? Hoje tem gente aí com 30 anos que é um bebezinho de mamãe, bebezinho de papai. Exatamente. Como eu disse no início, assista essa entrevista até a íntegra, porque para mim está sendo aqui uma faculdade. Estou fazendo a faculdade com 1 hora de entrevista aqui. Seu Vicente, Nossa. uma honra. Eu que digo. Uma lenda. E nós vamos nos encontrar na rua, que eu quero lá ver se o senhor vai me levar na ponte, vou conhecer. Vou te levar. Nós vamos tirar umas fotos aí. Então, muito obrigado você que assistiu a gente até aqui. Seu Vicente, quiser conhecer mais a história dele, compartilhe esse vídeo, manda para os amigos e Deus nos abençoe.